Quer conhecer um roadmap de estudos para inteligência artificial e data science focado exclusivamente em IA? Fique comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é o terceiro vídeo da série Roadmap de Estudos 2024, onde a gente vai focar em IA básica. E aqui já vem uma primeira definição. O que eu chamei de IA básica? IA básica são os conceitos, os modelos que você precisa saber para trabalhar numa área de data science, numa área de IA, em uma empresa mediana normal. Eu não estou falando para você trabalhar no Google, eu não estou falando para você trabalhar no centro de pesquisas da NASA, eu estou falando aquele arroz com feijão, o que praticamente todo cientista de dados ou especialista em IA busca e vê e utiliza no seu dia a dia. São conceitos que não são tão triviais. Se você não estudou ciência da computação com foco em IA, ou fez alguma cadeira de IA numa graduação em matemática, engenharia, provavelmente você não viu esse contato, esse conteúdo. Ele reflete muitas das minhas preferências pessoais. Estou fazendo esse disclaimer aqui. Ao longo de mais de 15 anos que eu estudo esse tema, essas são as minhas preferências, são as matérias que eu gosto, é o que eu vi gerar valor na minha carreira e de profissionais que eu admiro. Então é por isso que eu estou passando para vocês a minha experiência pessoal. E aqui vale um alerta que eu vou encher a paciência de vocês ao longo do vídeo, e é: calma, essa é a minha visão, esse é o caminho que eu trilhei. Significa que se você lê tudo que eu li e vê todos os vídeos que eu vi, você vai ter a mesma carreira que eu? De maneira nenhuma. São condições diferentes, são situações diferentes, oportunidades diferentes. Então o que eu quero em mente que vocês tenham, quando eu estiver falando de roadmap, é que ele é um mapa a ver a tendência, qual que é o longo prazo, onde eu quero chegar, e não algo escrito em pedra. Putz, se eu não ler o livro sobre computação visual que o Rafa falou, eu não vou ter uma boa carreira. De maneira alguma. Eu, se fizesse isso, hoje faria isso. Isso me trouxe até aqui. Isso é uma literatura que eu li, grande parte por curiosidade, alguma parte por necessidade. Por exemplo, aqui a gente vai falar de um tema que é Reinforcement Learning, que eu nunca tive a oportunidade de criar algo de Reinforcement Learning no mercado. Trabalhei em nível acadêmico com Reinforcement Learning, mas nunca vi em produção um modelo de Reinforcement Learning. Mas estudei, mas tenho boas referências. Se eu precisar trabalhar com isso um dia, eu sei as referências, eu sei onde me aprofundar. E essa é a visão que eu quero que vocês tenham com esse vídeo. Se eu precisar aprender a trabalhar com NLP, para onde eu corro? Qual que é a melhor fonte que eu posso ter hoje? Hoje, 2024. Porque ano que vem eu posso ter lido outras coisas, podem sair novos livros, novos influenciadores. Então, essa é uma playlist que ela é, ao mesmo tempo, perene e não é, certo? Não senti sentido, porque muita coisa eu acredito que não vai mudar. São referências clássicas que eu vou passar aqui para vocês. Referências que eu acredito que a maioria dos influenciadores ou pessoas do meio de tecnologia que falam em IA falaria para vocês. E tem uma parte, como eu já falei, do meu gosto pessoal, certo? E a ideia, a gente vai seguir o mesmo formato que a gente seguiu nos roadmap que eu falei de matemática e que eu falei de Python, onde a gente vai primeiro introduzir um livro, porque sim, sendo repetitivo, eu acredito que você ter um livro-texto de base é muito importante para os estudos. É muito importante você ler um livro, gerar dúvidas, e depois buscar vídeos, e depois buscar o ChatGPT para responder as dúvidas. Mais uma vez, se você não estiver criando dúvidas quando você está estudando, você está estudando errado. Porque é a partir da dúvida que você vai gerar redes neurais aqui dentro, não as artificiais que a gente cria, redes neurais biológicas do seu cérebro, que vão guardar a memória. E a partir da dificuldade, da dúvida, e encontrar uma solução, eu garanto que vocês nunca mais vão esquecer que o aprendizado vai estar consolidado, que você vai ser cada vez um profissional melhor e mais capaz de resolver problemas, que é para isso que a gente está aqui. IA é uma grande ferramenta, mas, em última instância, nós só somos resolvedores de problemas. E, agora que eu já fiz essa pequena introdução, vamos lá começar esse roadmap. E aqui na tela vocês estão vendo o conteúdo que eu considero como IA básica. De novo, a IA que você vai ser demandado como profissional pleno. O júnior ele tem que ver esse roadmap como algo a alcançar. O profissional pleno ele tem que saber se virar, pelo menos de maneira básica, em todos esses temas aqui. O primeiro tópico que a gente vai falar está razoavelmente destacado, e eu estou fazendo questão de destacá-lo mais, porque hoje inteligência artificial, data science, é sinônimo de deep learning. Existem até algumas discussões o quanto o machine learning ele se sobrepôs à área de IA, o quanto ele se diferencia, o quanto é a parte pelo todo de tanto que essa técnica é relevante para a área.
É impossível você trabalhar com IA moderna, a fazer coisas na área de NLP, computação visual, Reinforcement Learning, sem Deep Learning, certo? Você precisa de Deep Learning. Não tem negociação. Essa é uma matéria que você tem que saber do coração. Se tem uma matéria que você não pode ignorar, aliás, quase todas que eu falei aqui para vocês, vocês não devem ignorar. Mas se você tivesse que escolher só uma e aprender ela para o resto da vida, seria Deep Learning. Não dá para você não saber um conceito. A primeira pergunta numa entrevista vai ser sobre Deep Learning. Provavelmente vai ser sobre modelos de Deep Learning. Como se treina o modelo, como se define o modelo, como o modelo pensa, quais são os perigos que você tem que dar conta, quais são as vantagens. Então essa é uma área que você realmente tem que focar, certo? E aqui estamos com a nossa primeira indicação de literatura. Esse aqui é um clássico, é irrefutável, eu acredito que todo influenciador ou pessoa que fale minimamente de IA vai sugerir para vocês essa referência, que é o Deep Learning, do Ian Goodfellow, Yosha Bengio e Aaron Kuvler. Ian Goodfellow e Yosha Bengio são os papas, os criadores do Deep Learning moderno. Foram eles que escreveram os primeiros artigos no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e foram os capitães dessa revolução maravilhosa que a gente vive até hoje. E o mais legal é que, apesar desse livro aqui ser pago, ele tem uma versão totalmente de graça, que ele é constantemente atualizada. E aqui você tem toda a base das redes neurais, tem uma parte de matemática aqui, mas tem todas as partes de como as redes neurais funcionam, técnicas e problemas que podem surgir, como resolver esses problemas. Ele tem aplicações fantásticas e na medida que eles evoluem, que nasce um conceito novo, eles vão aqui e atualizam o livro. Então, essa referência é para guardar no coração. É um livro longo para caramba, super detalhista, super didático, e eu super recomendo vocês verem ela inteira, certo? Esse livro é fantástico. Um outro projeto em paralelo, que eu acho que é complementar a ele, é esse projeto aqui, que é o Deep Dive into Deep Learning. Esse é um projeto de cientista de dados de algumas Big Techs que se uniram para criar um currículo online similar ao outro livro que eu acabei de citar, só que a grande vantagem dele é que ele tem código, tem snippets de código em PyTorch, em TensorFlow. Então se você estiver estudando aqui, por exemplo, computação visual, vamos pegar um tema aqui, Fine Tuning Steps, ele tem aqui, olha gente, que interessante, ele tem o código, tem a teoria, ele te explica e tem o código para você aplicar, para você entender como se faz isso na prática. Então essas duas referências aqui são duas referências de cabeceira. O Deep Learning, do Yosha Bengio e do Ian Goodfellow, e o livro Dive Deep in Deep Learning, que são dois livros fantásticos. De novo, gente, são livros de mais de 800 páginas. Você não vai conseguir fazer isso rápido, mas seja consistente. Escolha uma estratégia de tudo, estude pelo menos 1, 2 páginas, um conceito por dia. Um conceito por dia, e eu garanto que depois de 1, 2, 3 anos vocês vão ser ótimos profissionais. Seguindo um pouquinho mais adiante, essa referência aqui, Machine Learning a Probabilistic Approach, esse é um livro muito especial para mim. Foi o primeiro livro que eu li de Machine Learning. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, até numa época que eu não tinha grana para comprar esse livro, comprei esse livro físico em trocentas parcelas de tanto que eu amei esse livro. E esse livro, ele foi escrito pelo Kevin Murphy, lá nos idos de 2012, e ele foi dito como um clássico já da área de Machine Learning. E a boa notícia é que recentemente ele reescreveu esses livros, e tem uma versão, agora ele separou, uma versão para quem está começando na área, que é esse livrinho verde aqui, Probabilistic Machine Learning and Introduction, e aqui ele tem um com tópicos mais avançados. E o legal desse livro é que ele dá uma visão complementar a essa visão desses outros dois livros aqui. Esses dois livros, eles vão falar sobre técnica, eles são secos, eles vão falar código. É assim que funciona uma rede neural. E se você está querendo um emprego, você precisa saber como a rede neural funciona. Então é muito bom você ter a teoria e os códigos aqui. Mas à medida que você avança na carreira, você entender qual é a teoria por trás que faz uma rede neural funcionar é super importante. E isso o Kevin Murphy faz com maestria. Nesse livro aqui de 2012, ele não é um livro fácil, tá? Esse de 2012, se vocês por acaso pegar essa versão, ele é um livro relativamente árido, porque ele já assume que você tem um conhecimento prévio. Então se você vir aqui de cara, você vai tomar uma porrada, se não tiver um conhecimento matemático muito bom. Mas se você pegar essa versão aqui de 2022, ele é muito mais didático, ele é muito mais direto.
Então, se você está começando na área e quer uma visão probabilística mais profunda, você já entende que é uma rede neural, já consegue usar o PyTorch, já consegue usar o TensorFlow, mas fica aquela pulga atrás da orelha, por que isso funciona? Qual que é a teoria por trás? O que isso traz de bom, de ruim, em termos de modelagem? Esses 2 livros são uma ótima pedida. Esse eu não li ainda, tá? Eu li esse pequeno, está aqui, ó, aqui do lado. Esse aqui eu já li. Muito bom, super recomendo. Agora para iniciantes essa versão. Esse aqui eu não tive tempo de ler ainda, mas acredito que como o autor é um autor muito bom, vocês vão estar muito bem servidos em termos de livro. E agora, grandes recomendações. Aqui por baixo eu recomendei 3 ou 4 livros para vocês. Não espero que vocês façam isso de uma vez. De novo, degraus. Começa com um livro, uma página por dia. E a curiosidade de vocês vai guiar vocês a ter esses livros naturalmente. Querer entender como é que funciona isso. Querer se tornar um profissional melhor, passa exatamente por isso. Em termos de curso, o que eu estou oferecendo aqui para vocês é um clássico. É o deeplearning.ai, que é desse senhor aqui, o Andrew Ng. O Andrew Ng, ele é simplesmente o fundador do Coursera. E se você está me vendo aqui, provavelmente você já ouviu falar do Coursera. É um professor de Stanford, é um dos influencers de IA mais renomado e conhecido no planeta Terra, literalmente. Ele é o popstar da área de IA. Ele tem esse trabalho muito interessante da deeplearning.ai, de criar especializações e cursos. E aqui, gente, não tem segredo, todos. São cursos muito didáticos, mas muito didáticos mesmo. Qual que você recomenda? Eu recomendo todos. Façam o maior número possível de cursos que vocês conseguirem aqui no deeplearning.ai. Essa é a dica do coração de hoje. Ele tem vários níveis, introdução, intermediário, até cursos avançados para modelagem. Faça na ordem. Já é uma ordem super didática, aulas bem visuais. Esse é um dos melhores cursos, para Deep Learning. Seguindo aqui a nossa lista, agora já cumprimos aqui, já falamos sobre Deep Learning. Eu espero que vocês entendam, né, depois de todo esse destaque, como o Deep Learning é importante. Vamos falar agora sobre algumas habilidades que vocês vão precisar para resolver problemas do dia a dia. Basicamente, hoje, eu acredito que 90% de chance dos problemas que vocês caírem para resolver hoje ou vão estar ligados à computação visual ou NLP. Existe alguma outra gama de projetos mais proprietários, focados na empresa, do domínio da empresa, que vão ter mais essa carinha, mas muita chance, se você está entrando na área de IA, na área de Data Science, você vai trabalhar com NLP e computação visual. Eu tenho que saber tudo dos dois? Não, não tem. Mas o básico você é obrigado a saber sim. Você é obrigado a entender como é que funciona uma estrutura básica de NLP. Você é obrigado a entender como é que funciona a base da computação visual, como se processa uma imagem. Se você vai entender que a rede neural, por exemplo, que você aprende em Deep Learning, é praticamente a mesma que você vai utilizar para NLP e computação visual. Só que a preparação dos dados vai ter diversas nuances, certo? Entender essas nuances, entender quando algo vai gerar problema, quando algo não vai gerar problema, é essencial para a área. E eu vou dar aqui algumas introduções, tanto de livro como de curso, que eu acho maravilhosa, no sentido de didático, mas aqui um adendo. Se você não pegar um projeto teu, eu não estou falando do Kaggle, que é um projeto estruturado, bonitinho. Eu adoro o Kaggle. O Kaggle é legal para você aprender a deixar modelos melhores, fine-tuning melhor. Mas o Kaggle já faz uma parte gigantesca da realidade, que é organizar e estruturar um problema. Pegue algo seu, algo que envolva imagem, algo que envolva NLP, capture os dados do zero e crie um modelo do zero. É desse jeito que você vai ficar um cara bom em IA. E agora, em relação à parte de teoria, que eu posso ajudar vocês, falando agora aqui especificamente sobre NLP, a gente pode ir para essa outra referência aqui, que é o Practical Natural Language Processing. Esse livro, ele é muito legal. Eu descobri esse livro tem acho que uns 2 meses, li ele inteiro, porque eu estava querendo resolver um problema específico. Ele tinha um capítulo específico que ele falava sobre exatamente o que eu queria ler, e eu tive uma grande surpresa, porque ele é uma introdução do mundo real. Ele vai te dar a teoria e vai te, pouco a pouco, caminhando para o mundo real, mostrando para você o que você precisa para aprender de NLP no mundo real. Esse livro é 10 de 10 se você quer aprender o básico de NLP. Eu acho que, na real, se você dominar esse livro, você tem muito mais do que o básico, tá? Certamente você vai estar muito preparado para lidar com tudo que tem no mercado. E, em termos de curso, aqui entra um curso um pouco mais teórico, o curso aqui da Stanford. Essa é uma playlist sobre Natural Language Processing. Se não me engano, já tem uns aninhos, 2023, essa playlist. E ela é bem completa.
Ela é parecida com aquele curso que eu falei de álgebra linear, no vídeo de matemática, do professor Strange, lá do MIT. São lectures, são aulas que aconteceram em Stanford mesmo, e vocês podem ver aqui são um pouco mais de 23 aulas, de mais ou menos 1 hora cada. Então veja uma por dia. E aquilo é teórico, tá, gente? Vocês não vão ver hands-on aqui. Esse é um curso teórico, mas é um curso teórico bom. É um curso teórico com professores renomados, com exemplos reais, certo? Então, essa é a minha indicação de curso para NLP. Voltando aqui agora para computação visual, algum pequeno adendo de computação visual, tá, gente? Geralmente é muito mais fácil você achar datasets de NLP do que computação visual, por uma questão de criar o dataset, né? Você criar o dataset de imagens envolve você bater uma foto, isso é um pouco difícil, ou ter dados de câmera. Então você vai achar muito mais problemas de NLP do que computação visual. Não é por isso que você tem que deixar de estudar ou deixar de criar. Vai dar um pouco mais de trabalho você lidar com computação visual pela questão da disponibilidade de dados, mas é essencial que você tenha esse arcabouço, saiba lidar com computação visual também na sua caixinha de ferramentas de profissional de IA ou cientista de dados. Seguindo para a minha indicação de livro, esse livro aqui, ele é tão amor no coração quanto esse outro livro aqui, o Practical Learning. Esse Modern Computer Vision with PyTorch, ele é longo. É um livro também de 800 páginas. Não precisa ver tudo. Se você ver até metade mais ou menos do livro, você já vai ver muita coisa. E qual que é o legal? Que ele parte da teoria para a prática, com exemplos reais em PyTorch. Ele tem exemplos, implementações, ele traz problemas, ele mostra como você resolver essa solução. Esse livro é muito legal. Eu leio esse livro, me divirto lendo esse livro. Esses dois livros, o de NLP, que eu mostrei para você, o Practical Guide, e o Modern Computer with PyTorch, são livros muito legais mesmo, porque eles são muito didáticos. Eu descobri também recentemente esse livro, né? Não tão recentemente quanto o outro livro que eu citei para vocês, mas a grande ponto desse livro é a didatismo. Ele é direto, ele não tem enrolação, ele faz uma transmissão entre a teoria e a prática muito refinada. Por isso, essa é a minha recomendação para a computação visual, Modern Computer Vision with PyTorch. E como vídeo, temos aqui também uma playlist da Stanford de computação visual. São menos aulas, são só 16 aulas. Essa já é um pouquinho mais antiga, é de 6 anos atrás, 2017. Mas os conceitos permanecem o mesmo. Não tiveram alterações muito significativas, pelo menos no que tange a IA básica, tá? Em termos de IA avançada, se a gente falar sobre o DALL-E da OpenAI, ou se a gente falar da Stable Diffusion, desses modelos mais modernos, existe muita inovação em termos de computação visual. Mas o básico, o arroz com feijão, o que você precisa saber para atuar na área de dados IA como profissional júnior ou pleno, continua aqui. A base não mudou. A ponta, o topo, né, do que é mais moderno mudou. E por isso que a gente vai falar em outros vídeos, eu vou trazer mais para frente o que é IA avançada, e lá eu vou falar um pouco sobre como estudar esses modelos, mas por hora a parte de computação visual dessa playlist, ela cobre tudo que você precisa saber. E voltando agora para o nosso último tópico, Reinforcement Learning é um tópico que eu gostaria de que vocês tomassem um pouco mais de cuidado na hora de estudar, porque ele envolve matérias muito diferentes do que a gente estudou até agora. Basicamente, vocês vão lidar com otimização, quando você estudar Reinforcement Learning. E otimização por si só é uma matéria inteira, com diversas submatérias, com diversas técnicas, com várias nuances. Então, de novo, meu conselho, não surta. Pode ser difícil no começo, ele vai gerar um grau de estranheza muito grande. Se você comparar esses três aqui com esse, vocês vão ver que o grau de diferença é como se você tivesse... Aqui é como se você estivesse falando português, aqui espanhol. Não é igual, mas você se vira. E aqui você está falando russo, sabe? Uma língua totalmente diferente. Muito embora é uma língua e tem o objetivo de se comunicar. Uma analogia interessante. Então, não se com o Reinforcement Learning. E basicamente, qual é a diferença do Reinforcement Learning? Ele não precisa necessariamente de dados de treino e teste. Ele tem interações entre o meio ambiente e o agente, que é o agente de IA que você está programando. E através dessas interações ele consegue extrair uma regra para resolver um problema de IA. Certo? E aqui, minha indicação para vocês é o clássico. Não tem como não indicar esse livro, do Sutton e Barto. Esse é um clássico da área de Reinforcement Learning. Ele também é bem didático,
dá para entender muito bem os exemplos dele. Ele começa com exemplos bobinhos, coisas que você fala, meu Deus, mas isso aí, será que precisa de tudo isso? Onde eu vou usar isso? Até em coisas bem sofisticadas. Nos últimos capítulos ele vai usar conceitos de Deep Learning, então eu super recomendo também que vocês busquem esse tipo de literatura depois que vocês já tiverem dominado o Deep Learning. NLP e computação visual, eles são independentes, tá? Aliás, eu esqueci, é bom até fazer esse parênteses aqui, NLP, computação visual e Reinforcement Learning, eles são intercambiáveis. Então se você quer trabalhar com Reinforcement Learning, você pode ver Reinforcement Learning antes de NLP e antes de computação visual. Você não vai ter perda nenhuma. Assim como se você quiser ver computação visual antes de NLP, faz todo sentido no mundo se você gostar mais da matéria. Eu gosto de ver primeiro NLP, depois computação visual e depois Reinforcement Learning, porque eu acho que foi assim que eu aprendi, assim que eu me sinto mais confortável. Mas se você tem em vista uma oportunidade de trabalho em Reinforcement Learning, comece por Reinforcement Learning. A única base para todos esses 3 áreas de aplicação é Deep Learning. Dominou Deep Learning, está livre para ir para qualquer uma dessas áreas. E a minha indicação de vídeo, de novo, novamente, estamos aqui em Stanford. Temos uma playlist maravilhosa, naquele estilo, 15 aulas, 1 hora mais ou menos cada hora, sobre Reinforcement Learning. Essa também é uma playlist já um pouco velhinha. De novo, temos coisas muito loucas e novas em termos de Reinforcement Learning, mas você não precisa dominar delas para ter o básico. Esse curso é o suficiente para você ter a base, para você começar, certo? E, adicionalmente, temos aqui esse canal do Phil. Ele é um engenheiro de Machine Learning. E é um canal muito legal sobre Deep Learning. Ele consegue pegar papers e transformar esses papers na prática com Python. É muito legal esse canal. Super recomendo esse canal. Ele tem aqui essa playlist de Reinforcement Learning que eu vou sugerir para vocês. Esse vocês podem ver como entretenimento. Você não precisa necessariamente ver ele depois. Ele é bem didático. Eu sugiro até que faça sentido você ver antes o canal do Phil, antes de você ir para a parte de Machine Learning. Pessoal, agora algumas considerações finais sobre o estudo de IA básica. Primeiro, não se desanime se você não entender algo logo de cara só porque eu falei que isso é básico. Às vezes você pode pensar, cara, se isso é o básico, que deve ser avançado, eu nunca vou conseguir. Afasta esse tipo de pensamento de vocês. Todo dia eu tenho dúvidas, todo dia eu tenho modelos que eu não entendo, todo dia eu tenho papers e técnicas novas que eu me sinto muito limitado e eu não entendo. E esse sentimento é normal, ele faz parte da área. Você vai ter que aprender a lidar com isso se você quiser trabalhar com tecnologia. A inovação, ela sobrevém a todos, certo? Até o cara mais inteligente do MIT tem outro cara mais inteligente em Stanford que vai criar uma inovação e vai ser sobreposta a ele não vai entender de tudo. Ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que estudar, entender. Então, esse sentimento de impotência, ele é normal, só que ele não pode te paralisar. Por isso que eu falo, gente, não importa o que aconteça no mundo, consistência. 1 página por dia. Um comentário. Esse roadmap de IA básica, ele vai começar a entrar numa parte do estudo que os economistas falam que é o retorno marginal decrescente. Ou seja, cada vez que você estuda mais, o retorno é positivo, só que ele é menor. Porque nessa parte do estudo você já acumulou bastante conhecimento. Se você conseguiu fechar o roadmap que eu passei para vocês sobre matemática, fechar um roadmap de Python, e agora estão na parte de Deep Learning, o conhecimento que vocês vão ter aqui agora, ele sempre vai ser positivo, só que ele é cada vez menor. Vocês, inclusive, vão começar a ver que tem muitas interconexões. Vocês vão ver a biblioteca Scikit-Learn, entender como ela concatena com TensorFlow, entender a teoria do Deep Learning, entender por que acontece um problema de vanishing, entender por que acontece um problema de overfitting, de underfitting, como resolver todos esses problemas. Isso vai começar a conectar os assuntos. E isso demora, isso não é rápido. Não tenha em mente que você vai terminar isso aqui em 1 mês. É loucura, ninguém consegue fazer isso. Tenha sempre em foco a bendita da consistência. Sobre as áreas de atuação, especialização, novamente, como eu falei para vocês, se vocês têm uma área que vocês já gostam, foca em LP, foca em computação visual, foca em Reinforcement Learning. Mercado de trabalho, eu vou ser sincero para vocês, tá? Reinforcement Learning é muito pouco mercado de trabalho. Provavelmente a indústria de games eu sei que usa razoavelmente bastante, mas 90% do mercado vai estar focado em NLP, computação visual, ou o que eu chamaria de Data Science IA um pouco mais tradicional. Mas as aplicações mais modernas, as aplicações mais desafiadoras vão estar concentradas em computação visual e NLP. Por isso a importância de pelo menos o básico você saber, pelo menos o básico você se virar. E hoje em dia, por exemplo, na minha mesa de trabalho, eu não falo que eu sou um cientista de dados especializado em A ou B.
Vem algum problema, eu estudo e resolvo o problema. Eu sou especialista em NLP? Longe. Sou especialista em computação visual? Menos ainda. Por quê? Na minha carreira eu resolvi muito mais problemas de NLP do que computação visual. Mas eu sei lidar com o modelo de computação visual. Eu sei quais são os principais problemas. E se acontecer esses problemas, eu posso não saber de cara onde, como resolvê-los. Mas eu sei onde procurar para resolver. Eu sei onde está a referência. E isso é o que tem que ficar nessas playlists para você. Nesse roadmap. Onde estão as coisas? Lê o índice, às vezes quer pular um capítulo porque ele está muito difícil, não tem problema, mas saiba que esse capítulo existe. Porque mais problemático do que você não saber é você não saber o que você não sabe. É profundo e filosófico isso. Fique com essa reflexão. Se gostou do roadmap, deixe seu comentário aqui. Ficou com uma dúvida, uma sugestão? Vamos debater, deixa aí no comentário. Eu adoro ler os comentários de vocês. E não esquece de curtir, compartilhar e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.